Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre estagiamento, né? Dicas de estagiamento no software Titan. Estagiamento é uma coisa muito ampla, né? Porque envolve muita coisa. Você trabalhar com ancoragem, a sequência dos movimentos, a forma de execução dos movimentos, se você vai trabalhar de uma forma compensatória, descompensatória ou corretiva, dentro da proposta do tratamento. Então, assim, não dá para a gente abraçar todo mundo e explicar em detalhes tudo. Então, eu penso que seria interessante a gente discutir algumas formas de execução de movimentos, tá? Esclarecer algumas questões que eu acho importantes numa construção assertiva de setup, e vamos discutir também a solução de colisões transitórias, né, que é um grande problema dentro dos planejamentos digitais. A gente nem sempre tem bons escaneamentos, e durante a sequência aparecem ali colisões que a gente tem que lidar. Então, esse é um outro ponto. Vamos discutir também algumas situações de bloqueio de dentes para você potencializar uma protrusão. Então, algumas coisas das coisas que eu faço no dia a dia de planejamento e que espero que acrescente a vocês nos planejamentos também que vocês vão fazer aí no dia a dia, tá? Bom, vou compartilhar aqui e fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós estamos aqui entre amigos. Fiquem à vontade para fazer sugestões aí também, tá? Vamos lá. Eu espero que vocês já estejam vendo a minha tela do Titan, tá certo? Vocês estão vendo, né? Sim, sim. Beleza, obrigado. Deixa eu só tirar esse menu aqui. Tá, joia. Bom, eu peguei um caso aqui de apinhamento severo para a gente discutir algumas coisas de planejamento. E provavelmente vai ter colisões transitórias aqui, sequência e tudo mais, né? Isso aí, algumas coisas do que eu falar são pessoais, é de tempo que eu tenho feito dessa forma, não quer dizer que seja a verdade absoluta, né? Porque, até mesmo porque dentro de um planejamento, e especialmente estagiamento, tem muita subjetividade. Mas eu vou dar dicas, né? E a ideia era dar dicas de como otimizar a construção de setups e vocês fazerem de uma maneira melhor. Então, eu não gosto de ver gengiva. Não gosto. Durante a construção, eu não gosto de ficar vendo, né, essa parte. Eu prefiro ver coroa. Até mesmo porque essa gengiva é artificial, né? Embora tenha alguma reconstrução, mas a movimentação dela não é real. Então, a gente não pode levar isso muito em consideração. Então, eu sempre mudo aqui a visibilidade para ver só coroa. Esse é um ponto importante. E outra coisa também, antes de começar, eu gosto de ver como que estão as regiões proximais, tá? Da minha segmentação. Então eu vou ter que voltar um passo para poder explicar uns detalhes aqui para vocês, porque eu já estou no setup propriamente dito, né, gente? Mas para explicar essa questão das proximais e como eu acho importante a gente corrigir, eu vou ter que voltar aqui, ó, no fluxo do Titan, que eu já estou no estagiamento, eu volto lá nas raízes, aonde a gente determina os eixos, né, tudo certinho, para poder explicar duas coisas. Uma é a parte das raízes de fato, tá? Por quê? Porque esse tamanho de raiz que a gente coloca, ele é meio que arbitrário, né? Claro que você pode considerar a panorâmica, por exemplo. Você poderia abrir ao lado a radiografia panorâmica. Aqui está carregando as fotografias desse caso, né? Mas eu não quero ver as fotos, não nesse momento. Eu quero ver
a panorâmica. Então, eu olho aqui para dar zoom. E aí, assim, essa panorâmica que eu tenho, ela não é 1:1. Tem algumas panorâmicas que a gente recebe da clínica cardiológica que ela é 1:1 de fato. E aí você conseguiria medir e transferir essas medidas aqui para as raízes virtuais. Por hora, não existe uma ferramenta de integração, mas isso está previsto para esse ano. Mas por hora é mais no aspecto visual, tá? Então, a gente tem que olhar tanto a posição, mas também o tamanho. Por que, que a gente tem que olhar o tamanho? Porque quanto maior a raiz mais longe o centro de rotação do movimento vai ficar, tá? Então, eu vou desligar aqui só para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou, de propósito, eu vou mudar o tamanho da raiz para uma raiz bem pequenininha. Deixa eu ver aqui. Eu quero reduzir o tamanho aqui, ó. Eu vou pôr aí, ó, de 2 milímetros, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o impacto disso lá no planejamento. Eu vou lá no setup, e aí eu vou fazer o movimento aqui desse molar que eu mudei. Ó, o movimento de inclinação, que é um movimento que a gente faz bastante, né? Olha só onde está o fulcro dessa inclinação. Vocês estão vendo que está na coroa? Por quê? Porque eu não tenho praticamente raiz, né? Então, olha onde que, por conta da raiz que eu coloquei no setup, olha onde está o fulcro. Isso aí vai ser um problema. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente desenha aqui, e eu acredito que a maioria de vocês já saibam disso, não é a posição final dos dentes. Isso aqui é a forma do alinhador. E o jeito que a gente desenha a forma determina os contatos e o tipo de controle de movimento que a gente vai gerar, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou com praticamente centro de rotação do movimento, que é o centro do pivô aqui, ele está praticamente na coroa. E, na verdade, não vai acontecer isso, né? Por quê? Porque na física mesmo, se você vai vestibularizar, o centro de rotação ele deveria ficar apical, levemente apical ao centro de resistência. Então, a gente já começa a desenhar coisas que na vida real o dente não vai se comportar dessa maneira. E todas as vezes que a gente desenha, a gente tem, né, incompatibilidade entre a forma do alinhador e o jeito que o dente se movimenta, a gente já aumenta o risco grande de perda de track, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu voltar agora lá para fazer o contrário, né? Para fazer justamente o contrário de aumentar bastante a raiz, para vocês verem o impacto disso. Claro que eu estou exagerando, né, gente? É só para vocês terem noção da consequência disso aqui. Então, claro, não existe um molar com esse tamanho de raiz, mas eu vou voltar lá no setup e aí eu vou fazer o mesmo movimento. Olhem a mudança do fulcro. Vocês estão vendo? Ó, olha lá. Olha o fulcro. Já mudou completamente, né? Então, esse é o primeiro cuidado que eu tenho e que vocês deveriam ter também nos planejamentos. A posição da raiz ou raízes mais próximas possíveis da realidade. Eu vou voltar lá, vou dar uma ajustada para não ficar tão ruim essa raiz. Dúvidas a respeito disso? Tranquilo. Fora a angulação, que naturalmente a gente já se preocupa, né? A angulação, nos 3 planos do espaço, então às vezes a gente tem que corrigir nesse plano aqui. Beleza, esse é um ponto, é o primeiro ponto dessa fase de raiz. Agora, uma parte importante também é essa aba de espaços, o reconhecimento eventualmente de diastemas, mas eu acho
importante você avaliar as proximais. Eu sou cuidadoso, né, na segmentação, então eu olho sempre e dificilmente hoje eu mudo a anatomia, tá? Nessa região proximal aqui. Mas vira e mexe, se você não toma o cuidado lá nas cores, lá nessa etapa aqui, ó, de segmentação, justamente aqui nessas cores, se você não toma cuidado, quando chegar aqui nas raízes, você vai ver espículas. E essas espículas vão ser um problema para as colisões transitórias. Às vezes choca na espícula, mas não choca na proximal de verdade que o dente tem. Essa espícula é por conta do escaneamento, né? Que não pega direito as proximais. Então, aqui, ó, eu vejo que essas proximais estão desenhadas de uma maneira adequada, ó, sem espículas. Por quê? Porque eu sou chato de verdade na segmentação. Então eu fico perdendo tempo. Na verdade, aqui, ó, aqui passou. Aí a gente vai lá no Sculpt e aperta um pouquinho só do Smooth. Aí vocês podem pensar, ah, André, mas aí você está gerando diastemas. Aí eu aplico. Realmente, eu posso gerar diastemas, mas aí eu tenho que zerar, porque não existe diastema aqui. E nós zeramos assim, ó, no X. E o que isso fez? Ele recontornou para mostrar o contato, agora sem espículos. Então, o pincel de esculpir, esse pincel às vezes é muito forte, tá? Às vezes sim, às vezes não. Então, eu gosto sempre de redesenhar. Às vezes vai aparecer um diastema mesmo por conta do meu alisamento, e aí eu volto nos espaços e, e ajusto a anatomia quando não existe diastemas. Claro que todos os pacientes eles deveriam ser avaliados do ponto de vista de com calibrador, né? Fio dental, calibrador e tudo mais. Fio dental para ver ponto de contato. Se tem ponto de contato, a gente vai considerar zero. Mas se o fio dental ele mostra que não tem ponto de contato, a partir daí a gente tem que entrar com o calibrador para mensurar essa ausência de ponto de contato. Essa é a verdade. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas, gente, de 0,1 em 0,1, isso aí vai influenciando muito na sua previsibilidade, na execução dos movimentos e tudo mais. Tá bom? Então, a respeito da preparação antes do setup, eu cuido e tento fazer o melhor possível esses dois pontos. Raízes e tamanho de raiz, eixo de raiz e tamanho de raízes, e os contatos proximais quando apresenta espículas. Dúvidas? Tudo bem, gente? Tranquilo. Eu não tô escutando vocês estão caladinhos, mas tudo bem, eu vou seguindo aqui. É porque eu não tô vendo vocês, eu tô vendo só minha tela, mas tudo bem, vamos lá. Tá tudo bem. Vamos lá. Agora vamos de fato para a execução dos movimentos, então eu vou voltar aqui, vou aplicar tudo que eu fiz, não tem problema. Eu só vou limpar se eu tiver feito algum movimento. Aqui, beleza, tranquilo. Bom, eu peguei um apinhamento severo justamente para a gente tentar alinhar e provavelmente vai ter colisões transitórias e a gente pensar aqui como solucionar essas colisões transitórias. Então, num primeiro momento, eu faço setup diagnóstico, gente. E eu não me preocupo com a forma que eu estou desenhando os movimentos num primeiro momento. Nesse primeiro momento aqui, eu faço movimentos que os dentes não vão responder, por exemplo, rotação pura. Eu gosto muito de não ficar mudando a vista, ficar só nessa vista aqui e, e desenhando os movimentos. Claro que a gente vai ter colisão com arco oposto, eu não me preocupo nisso no primeiro momento, porque eu não fiz o setup superior para tirar essas colisões, né?
Então, assim, tem algumas coisas que a gente não vai preocupar durante o início do setup. Aqui já deu transitória, já deu um IPR de mais de 1 milímetro aqui, mas, né, mas tudo bem, que eu quero mostrar uma coisa para vocês agora. É uma dica. Deixa eu vestibularizar aqui. Vou tirar esse dente aqui de trás. Opa, não é esse. É esse aqui. Vestibularizar um pouco mais. Esse aqui vai ter que vestibularizar também. Eu vou corrigindo a raiz, mas depois eu tenho uma etapa que eu sempre passo. Eu passo o pente fino, que é na correção da raiz. Eu ainda vou falar disso daqui a pouco, tá? Então não se preocupem. Aqui. E eu não tô tirando as colisões de propósito, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá bom. Vou tirar a angulação aqui, angular para distal. Ok. Tem umas colisões aqui sérias, né? Mas vocês vão ver qual que é o objetivo. Vou intruir. Eu sempre tento no setup diagnóstico simplificar os movimentos. Por quê? Primeiro eu tenho que ver a viabilidade desse caso para alinhador. Se vai precisar muito movimento complicado. Tá bom. Peraí. Vamos deixar. Aqui eu estou apertando o Shift para intruir os 4, só para ganhar um pouco de tempo. Se tiver dúvida de teclado, de atalho, só me perguntar. Beleza. Joia. De propósito, eu deixei aqui esses números, tá? Esses IPRs. Tanto é que passou, né? Essa diferença, ó, o vinho ou vermelho forte, como queiram chamar, são os IPRs. Quando esse IPR passa da configuração que a gente coloca no software, ele fica laranja. Eu sou ruim com cor. Então, se eu estiver falando das cores errado aí, me desculpem. Mas eu acho que é isso mesmo, né, José Antônio? Me ajuda aí. Tá correto, André. Porque você já me conhece um pouco, sabe? Você tá lá no Masterminds, a gente fica brincando durante a construção dos setups. Para mim, cor é uma complicação. Bom, gente, assim, eu não terminei aqui, mas eu acho que já tá bom para eu explicar o que eu queria explicar para vocês aqui, ó. Por natureza, eu faço isso, tá? Eu faço o primeiro setup sem deixar IPRs. Mas vocês estão vendo que aqui tem vários IPRs. Por padrão, é muito fácil a gente vir aqui e clicar no X, né? Olha só, eu vou abrir até a timeline, vou otimizar todos os movimentos, eu gosto de tirar as colisões daqui. A timeline, eu gosto de ver todos os dentes, então eu mudo aqui a lista de dentes para todos, certo? E aí, tudo bem. Eu tenho todos os dentes aqui, mas vocês estão reparando que eu não mexi nos molares? De um lado aqui até eu não mexi no premolar, no 35. Eu mexi só do 34 ao 45, né? Fiz movimentos neles, ó. Fiz movimentos somente nesses dentes. Eu faço o tempo todo, como eu tiro esses IPRs, porque a primeira ideia que eu tenho é não fazer nenhum IPR, sempre, nos setups. Eu vejo a viabilidade de construir o planejamento sem desgastar.
Por quê? Porque eu priorizo as condutas de ganhar espaço que sejam reversíveis. Mas, gente, a gente sabe que na ortodontia, e isso não é exclusividade dos planejamentos com alinhadores, questão dos desgastes, não é exclusividade. A gente faz desgaste quando existe uma discrepância de massa dentária mesmo, tanto interarcos quanto em relação à base óssea. Né? A arcada não foi feita para aquele tamanho dos dentes. Então a gente já sabe disso e isso está relacionado a diagnóstico. Eu não vou entrar nesses detalhes. Então, minha primeira ideia é possível resolver esse caso sem desgastar nada? E aí, depois que eu alinho os dentes, ou até durante, eu fico fazendo isso aqui, ó. X, 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 X. Ou seja, essa seria a forma do arco ideal sem desgastes. E aí vocês podem até otimizar é para colocar na máxima velocidade. O que eu quero mostrar para vocês num primeiro momento? É que quando a gente clica no X, o que acontece com os outros dentes? Eles vão expandir. Isso vale para a região anterior e isso vale para a região posterior. Olha só os molares, ou na verdade aqui o premolar, o segundo premolar e o 7 aqui, 37, eles não tinham movimento antes, passaram a ter. E os molares também. Tá? Claro, aumentou também os movimentos que eu já tinha feito. Por quê? Porque esses dentes, eles vestibularizaram mais para poder alinhar sem fazer IPR. A questão é que quando a gente usa a ferramenta X, você não diz ao software que você gostaria só de protrusão, embora os dentes posteriores sintam uma tendência de expansão quando você só concentra a expansão na região anterior, tá? Então, assim, eu vou dar a dica para vocês agora de como concentrar a protrusão, a tirada do IPR para a região que você quer, tá? Então, isso aqui é o jeito sem cuidar da região da expansão. É o X e é só isso. Mas eu vou voltar aqui, ó, vou fazer Ctrl Z para voltar até a situação aqui original, ó. É justamente isso. Eu tenho ausência dos movimentos. E aí, vamos pensar o seguinte, ó. Eu não quero mexer nesses dentes posteriores aqui. Na verdade, só vou fazer o IPR03 aqui e eu quero concentrar a minha protrusão, na verdade, só aqui, ó, de canino a canino. Eu quero concentrar. Aí a dica é o seguinte, pessoal. Vocês vão clicar no dente de trás do que você quer considerar que expanda, e aí na barra de movimentos, você vai clicar na segunda guia e vai travar. Mas não é tirar o movimento. Às vezes ele está movendo também, mas você vai fazer só trancar, tá? Você vai trancar o premolar, você vai trancar o outro premolar, que eu não quero. Eu não estou limpando o movimento, gente. O movimento ainda existe nesses dentes. O que eu estou fazendo? A partir de agora, quando eu clicar em X, vocês vão ver que os molares e esse premolar aqui, ó, de trás, ele vai continuar sem movimento. Por quê? Porque a gente vai concentrar tudo na região anterior. Olha só que interessante. X, 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 X. Claro, ainda ficou esse aqui, por quê? Porque ele está atrás do dente bloqueado, e eu nem tentei tirar, né? Mas vocês viram, ó, que a timeline ficou limpa, do 7, do 6, do 5, do 7, aqui. Por quê? Porque eu tranquei. Eu tranquei a forma de expansão dessa arcada. Eu concentrei tudo
na região anterior. E isso vale, pessoal. Às vezes você quer que um dente responda esse X, então você tranca os vizinhos. Eu poderia muito bem fazer diferente, ó. Deixa eu voltar os IPRs aqui. Beleza, consegui voltar. Eu vou destrancar os prés, porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Ó, eu quero que esses aqui, ó, esses três IPRs, não mexam dos vizinhos para lá. Então eu tranco o lateral e tranco esse aqui também, outro lateral. Olha só que legal. Então eu ainda continuo tendo essas colisões, mas aí eu posso tirar. E olha o efeito. Ah, não, aqui eu fui depois, né? Não pode ser. Deixa eu voltar. Tem que ser o antes dos dentes trancados. Quando eu clico aqui, ah lá, ele só está protruindo os dois dentes que estão entre os dentes trancados. A verdade é essa. Entenderam, né? Eu acho que é possível. Ah lá, você vai fazendo, vai limpando, aí uma hora fica tudo certinho. Aqui vai, ah lá, ele vai vestibularizando, e aí você vai limpando. Aqui, por exemplo, eu zerei os três. Claro que tem colisão transitória, né? E eu não faria isso, trancar os laterais. Normalmente eu gosto de trancar os caninos, tá? Essa é a dica. Às vezes eu não quero concentrar. O posterior tá ótimo, de canino para trás está bem encaixado, mas o caso tem apinhamento. E aí você tem as colisões que você não gostaria de resolver com IPR, tem overjet o paciente, e aí você fala, poxa, eu quero só vestibularizar, mas se você não trancar, você vai acabar expandindo dentes que eram ancoragem, nem precisava mexer, né? Então eu tranco bem assim, ó, em alguns casos eu tranco de canino a canino. Geralmente é assim em casos de classe 1 em que o posterior está ótimo. Não é sempre, né, que a gente pega casos assim, mas é o que eu faço. Gente, ficou claro essa parte de concentrar a protrusão? Sim, Beleza. Então era uma dica das dicas que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para a situação aqui. Bom, eu acho que eu voltei. É, tá certo. Já tinha isso? Deixa eu tentar voltar mais aqui. É, tava certo. Era desse jeito. Então, por exemplo, eu não quero mexer nesse molar. Aí eu vou trancar ele. Na verdade, eu vou trancar esse premolar, né? Que eu não quero que mude esse. Eu vou trancar esse premolar. E aqui eu vou trancar esse molar. E o resto tudo eu quero que resolva os apinhamentos. Protruindo. Porque agora eu vou explicar a questão das colisões transitórias. Beleza. Tá joia, eu destranco, porque eu quero justamente essa forma da arcada. Deixa eu ver aqui. Aqui já. Esse caso aqui nem dá para fazer sem IPR, né, gente? Eu não fiz o setup aqui da arcada superior, mas claramente, deixa eu fazer o setup aqui superior, já não daria para resolver esse caso sem IPR. Então eu sempre tento fazer isso. Quando eu vejo que o overjet já era, aí eu falo que não dá para solucionar sem. A gente é otimista, né? Tenta ver. Mas aqui já não dá. Eu vejo por conta. Os a arcada superior tem menos movimento para fazer. Vou ver uma coisa aqui. Estou incluindo demais.
Mas tá certo, a curva de speed tem um dente cruzado, aí já não dava. Sem IPR, não. Mas tudo bem. Fico tirando aqui só para ter uma noção de linha média, tudo mais. Está um pouquinho para lá. Então eu vou ter que fazer IPR mais para o lado de cá. Os incisivos não estão alinhados. Esse molar, ou desculpa, esse canino, na verdade, precisa corrigir o giro. Fecho, fecho. Deu. Pelo menos está mais perto do ideal. Aí, já não dá. Aí eu começo a fazer a retração. E aí eu vejo onde que tem que começar a retração inferior. Por exemplo, eu vejo aqui, ó, não quero mexer, o transversal superior está bom. Eu não estou mexendo muito, tem muitos movimentos nos dentes posteriores, ó. Se eu quiser, eu posso até apagar esses keyframes, por quê? Porque esses keyframes aqui, eles são da expansão aqui, para tirar as colisões. Se eu quiser, ó, Não tá sem som, não, Adriana. O mestre está concentrado. Obrigada, José Antônio, obrigada. Não, tranquilo, conheço a figura.
Não. Estão me escutando agora? Sim, Sim, Agora? sim. sim. Nossa, eu não sei o que eu tô falando faz um tempão. Ai, ai. Agora tá normal o áudio? Ok. Ah, obrigado. Não, eu tava falando, José Antônio, eu tava falando o tempo todo. Não, então eu dei a informação errônea para a Adriana quando ela reclamou. Foi a primeira que reclamou, André. A É que hora eu que não você vejo começou a fazer a retroinclinação dos inferiores para o som. para o som, mas agora o som tá bom, né? Ok. Tá ótimo. Beleza. Desculpa, é porque eu tô com microfone novo. Então, o que que eu tava falando? O que eu tava falando é, a arcada que vai ter menos movimento é a arcada superior. Então, eu vou usar ela como meu parâmetro para saber os IPRs que eu tenho que fazer inferiores, tá? Então, aqui, ó, eu já estou determinando esses desgastes. Claro que eu não vou fazer 0,8, né? Então, eu vou tentar fazer aqui, ó, 0,5. Se precisar, eu faço mais aqui, ó, 0,5. Olha lá, para ficar no limite, né? E se precisar, eu faço mais aqui atrás. Por quê? Porque não pode ficar tão justo assim. E outra coisa, a linha média inferior tem que deslocar para esse lado. Então, aqui, a gente vai ter que dar um jeito de fazer uns desgastezinhos. Toda vez que eu faço, ó, olha lá, os dentes vêm, né? Eles vêm para essa direção. Aí já melhorou, ó. Tá na classe 1, já tirei o contato nos incisivos. Se eu ficar mudo de novo, vocês me avisam, por favor. Aí, mas aqui já não dá, ó. Tem que fazer até atrás do pré. Aí, vamos ver se melhorou. Fazer uma angulação aqui. Vamos lá. 3 não, 0,5. Beleza. Ó, já tá quase certinho. Tá vendo por que que eu gosto de não ver gengiva? Porque eu fico muito nessa vista aqui, ó, quase que o tempo todo, nessa parte da retração. Beleza, claro que eu não vou deixar mais do que 0,5. Tá no limite. Tá joia. Vamos só ajustar aqui. Nossa, esse canino aqui tá girado. Esse premolar. Tá bom, 5, 5, 4. Vou fazer 5 aqui. Aí eu tiro para 5, 5, 5, 5, 2. Pode até dar uma vestibularizadinha aqui. Corto esse. Isso. Aí desalinhou, né, um pouco durante. Mas já tá melhor. Ó, agora eu vou. Desnivelou, na verdade. Aqui acho que tem uma.
Um desgaste esse dente. Eu não vou ficar caladinho não, tá? É porque eu agora fiquei preocupado com o som. Pronto, tá bom. Só isso aqui. Voltar um pouquinho para dentro, tirar isso aqui. Opa, tirar isso aqui. Aí, ficou muitas colisões transitórias, justamente o que eu queria que acontecesse. Uma outra coisa, depois do setup diagnóstico, eu gosto de ver as raízes, viu? Por quê? Para eu ver que tipo de movimento os dentes estão fazendo. E claro, eu vou otimizar todos os movimentos para economizar o máximo de, de alinhadores, mas depois eu ainda vou fazer o estagiamento. É, gente, a gente está combinado. Se ficar sem som, só escrever no chat aí, que eu acho que eu consigo ver. Pode deixar. Beleza. Eu estou preocupado agora. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, beleza. Tá bom. Tá. Então, ó, o que que eu olho? Movimento de raiz. Então, esse dente aqui, o premolar, esse premolar, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo rotação. E ele nem está indo para vestibular. Ah, não, ele está fazendo mesial out. Beleza. Isso aqui é dobradiça. E aí, o que que acontece? A raiz tinha que ir para trás, ou para lingual, né, na verdade. Eu tinha que ver a raiz desse premolar para lingual. Ó, essa raiz aqui, ó, ela tinha que ir para lingual. Então, eu volto aqui e eu vejo, olha lá, ela fazendo translação junto com a mesial out. Não dá. Isso aqui é translação. Então, o que que eu faço? Eu clico no dente e jogo a raiz para lingual, onde que tem que ser. E aí eu observo, ó, início, fim. Agora faz mais sentido. É uma inclinação da mesial para fora. Entendeu? Isso aqui é o jeito que o dente vai se comportar, de fato. Né? Até mudou. Aí depois muda os IPRs quando a gente muda as raízes, então não vou preocupar com os IPRs agora, mas vocês já viram que eu já determinei qual vai ser o meu desgaste, tá? 0,5 em vários dentes por conta da discrepância com a arcada superior. Aí vocês poderiam pensar, ah, André, expande para não fazer tanto IPR. Gente, expandir exige que eu mexa no posterior superior, que está praticamente bom. E aí eu vou ter efeito de piorar a curva de Wilson, mordida aberta. Eu evito, tá? Mexer quando está bem certinho. Então eu faço os IPS. Poxa, tem a discrepância grande aqui. Eu estava olhando premolar. Qual premolar que eu estava olhando? Era o segundo. Aí eu olho o primeiro está fazendo round tripping, né? Aqui, ele está fazendo rotação pura, na verdade. Ou é só. Ele está fazendo rotação pura, dá para ver. Olha lá, ó, mesial out, distal in. Então, não tem muito segredo, eu clico aqui, vejo a timeline, não está número par. Aí eu dou uma ajustada aqui para dar número par, no meio, crio um keyframe e vestibularizo. Um pouco, é no olho mesmo. Aí eu vejo se eu aproximar o que eu quero que rode, ela está rodando, mas aqui ela está tendo um deslocamento, né? Olha lá, ó, daqui para cá, para esse keyframe, ela está indo para trás, então eu tenho que vestibularizar mais. Que ela tem que ficar no ponto dela, depois voltar. Eu acho que eu estou perto. Aí vem. Deixa eu ver aqui. Não, agora ela está vestibularizando. Ó. A distal está vestibularizando. Não pode. Porque a pior é porque depois ela vai fazer lingualização, não faz sentido eu jogar ela tanto para fora. Tem que ficar meio que no limite ali, ó. Agora acho que foi, ó. Tá, tá. Tá, tá. É isso aí. Round tripping feito no pré. E aí eu vejo as raízes desse pré. O ruim aqui é que a gente fica confundindo as raízes. Ó, eu tenho que olhar essa raiz aqui, ó.
essa raiz. Então, eu tenho que virar a câmera aqui um pouco. Aí, ó, essa raiz. Fica marcando ela nessa posição. E aí, vamos lá. Ó, vai. Tinha que ir para lingual, ó. Tinha que ir para lingual. Não foi. Ela está indo para vestibular. E depois está ficando parada. E aí que a gente faz a compensação, então. Clico aqui, raiz para lingual. No keyframe do dente, né? Do round tripping. Então, ó, olha lá. Coroa para fora, depois raiz para vestibular, olha lá, certinho, ó. É porque nesse plano aqui não dá para ver o dente, ó. Ele está fazendo o round tripping em primeira ordem. Mas a raiz, na verdade, a coroa está fazendo inclinando, inclinação, né? Olha lá, ó, essa raiz aqui. Vamos ver. Coroa para fora, raiz para dentro e depois raiz para fora. Por que raiz para fora? Porque é a lingualização da outra proximal. Então faz sentido isso aqui. Beleza. Certinho. Canino. Esse aqui é o dente que mais está mexendo, né? Vamos ver que tipo de movimento ele está fazendo. Ele está fazendo rotação. Então, nós temos que fazer o round tripping. E aqui está par. Vamos diminuir para 22 e fazer no 11 aqui. Esse round tripping. Vamos ver. Proximal, depois outra proximal. Ó, tá certinho, ó. Proximal, depois outra. Proximal, depois outra. Isso. Agora, ele está fazendo um movimento de angulação também. Vamos ver aqui. Proximal. Não estou conseguindo entender. Deixa eu ver. Ó, essa raiz aqui, ó, do canino. Esse ponto. Vamos ver aqui. Vestibular. Olha lá, a raiz não tá lingualizando nesse processo, ó. A raiz não tá lingualizando. Tinha que lingualizar. Então, esse keyframe lingualiza a raiz. Um pouquinho, só para ver se fica nítido. Ó, agora já dá para ver, ó. Tá lingualizando e depois vestibularizando. Que é o movimento certo, né? Olha lá. Pum, pum. Pum, pum. Beleza. Vamos ver agora os incisivos. Os incisivos, eu acho que eu já fiz a correção deles. Pode tirar os IPRs aqui para não ficar a tela toda atrapalhando vocês. Olha o lateral, a raiz dele aqui. Vamos ver. Ah lá, ele tá transladando, ó. Não vai acontecer isso. A raiz está indo para frente, junto com a coroa. Então, vamos lingualizar a raiz aqui e tentar enxergar agora essa tendência. Vamos ver. Ó, tá melhorando, já não tá indo para frente, né? Não tá indo para vestibular. Vamos fazer mais um pouquinho para ver. Olha a diferença. Essa raiz aqui, gente, desse dente, é essa raiz, ó, olha lá, tá? É porque depende da câmera demais. Olha lá, pronto. Agora tá certo isso aqui. Vamos para o outro fazer a olha lá, transladando para vestibular. Transladando. E ele está girando? Esses incisivos estão fazendo algum tipo de rotação? Ó, esse aqui só está fazendo dobradiça, né? Olha lá. Dica para vocês, outra dica. Quando vocês observarem uma proximal e a outra proximal indo para a mesma direção, não preocupa. Ah, André, mas uma proximal está indo mais do que a outra. Gente, isso é dobradiça. Tudo bem, não tem problema. Tá? Não é uma dobradiça perfeita, porque aqui ele não fica parado rodando, ele desloca. Mas, gente, força, o sente resistência, nesse movimento aqui, ele precisa sentir força para vestibular, e tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o momento continua sendo no sentido anti-horário, tá certinho. Esse aqui não está girando. Olha o outro aqui, ó. Esse outro incisivo, o 31,
As duas estão indo também para vestibular, se vocês olharem, olha lá. As duas proximais, mas é uma deslocando mais que a outra. Isso aqui é uma variação da dobradiça. Eu não me preocupo. Isso aqui funciona normal, tá? Beleza. E o 32 não está girando também. Então, Com eu não vou licença, preocupar. doutor André. Oi, Como que você fez para estabelecer essa imagem fantasma e para aqui, enxergar esse ó. movimento? Inicial, eu habilitei o inicial. Ah, obrigado. De nada. E obrigado pela sua pontuação aí. A ideia dessa live é justamente a gente esclarecer dúvidas, tá? Obrigado pela sua ponderação aí. Vamos lá. Ó, tá, beleza. Não estão fazendo rotação. Assim, não há uma rotação que me preocupe, né? Que seria a rotação pura. Agora, eu tenho que olhar a raiz. E aí, a raiz. Vamos ver aqui, ó. Eu estava olhando 41, né? Ah lá, 41 está transladando. Isso aqui é, é fictício. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Eu tenho que só fazer a correção radicular, né? Beleza. Ah lá, peraí. É bom tirar o pivô para você ver a raiz. A raiz é desse aqui. Ah lá, ó. Ainda continua, né? Então eu vou melhor mais ainda a raiz para lingual. Tem que parecer um movimento de verdade. Aí, agora sim, ó. Olha esse ápice indo para trás. Aí tudo bem, gente. Faz sentido isso aqui. Ah, André, eu preciso que seja com translação. Aí é outra história. Por que que às vezes você precisa fazer com translação? Porque às vezes você quer mover o ápice para frente mesmo, gente. Às vezes está na cortical lingual e você precisa de um movimento de translação. Aí a diferença, se você quer translação, é que você vai ter que trabalhar com a timeline fragmentada, tá bom? E aí eu vou fazer a simulação disso aqui no 31, que ele está fazendo translação, ó. Vamos fingir que o 31 tem que ser com translação mesmo. Ô, André, só um minuto. Essa correção da raiz faz na cabeça assim, só mexer ou tem alguma angulação certa? Essa compensação? Então, ó, tem ciência por trás disso. É porque eu tô fazendo da minha cabeça por conta do que eu estudo esses movimentos, né? Mas se eu for pensar assim, ó, que tipo de movimento é o mais fácil para os alinhadores? É inclinação não controlada. Na inclinação não controlada, o que a gente tem de proporção de deslocamento? Vai mais coroa para vestibular do que raiz para lingual. Por quê? Porque o centro de rotação, ele não fica no centro de resistência. Se ficasse no centro de resistência, seria 1 para 1. Eu teria que ver o quanto deslocou para frente e fazer a mesmíssima coisa de deslocamento para trás, para lingual. Mas esse movimento 1 para 1 é a situação de uma inclinação pura, que só binário gera isso, na mecânica, né? Então, o que a gente sabe é que os alinhadores são bons para fazer não controlado. Coroa para um lado, raiz para o outro. Lembrando que a raiz sempre é menos que a coroa, sempre é, por conta da posição do fulcro. Então, Michele, agora, o quanto devia ser? Você já sabe que é menos do que a coroa, mas o quanto? Só se a gente tivesse raízes reais, para a gente saber exatamente isso, tá? Como não são raízes reais, a gente estima, né, que nada mais é que uma palavra bonita para falar chute, mas é melhor do que você deixar com translação, a verdade é essa. Então, assim, eu vejo que a coroa deslocou muito, tá, Michele? E aí eu jogo a raiz e desloca menos. Qualquer coisa menos, mas
não tem como a gente saber com certeza se a gente não tiver tomografia e raiz real, Entendi. tá? Obrigada, André. Valeu. De nada. Estou gostando aí da participação de vocês, e a ideia é essa. A gente acaba discutindo umas coisas aqui de mecânica, de biomecânica, mas que podem ser um pouco complexas, mas, por favor, se eu não fizer uma explicação clara, me interrompa e peça para eu explicar de novo. A ideia é ajudar. Então, o que eu queria mostrar, o que eu estava falando? Ah, tá. Quando você precisa de translação, de fato, de um incisivo, dependendo do seu diagnóstico, tá? E aí, esse movimento de translação, vocês concordam comigo que não existe? Ele vai existir inclinação, e se você precisar de correção radicular, você vai ter que deixar esse dente parado alguns alinhadores, tá? E é aí que eu vou simular, como isso aqui é didático, eu vou simular que o 31, ele precisa fazer translação. Então aqui, ó, ele está tomando 15 alinhadores, eu vou deixar par, e aí eu vou fragmentar essa timeline. Eu vou deixar uma parte do movimento, vou deixar alguns alinhadores, esse dente parado, e depois eu volto com esse movimento aqui, né? E aí vocês podem perguntar, André, como fragmentar uma timeline, já que a gente precisa de fazer a correção radicular, respeitar o tempo biológico e tudo mais. Gente, tem várias formas, tá? Uma maneira que eu fazia há um tempo atrás é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu pegava a metade aqui, criava um keyframe, simple key, avançava para o próximo alinhador, criava outro keyframe, simple key, certo? Vocês estão vendo que existe timeline entre um keyframe e outro? Tem timeline, não pode ter, tá? Porque a ideia é separar esse movimento em dois. O que eu fazia? As coordenadas desse keyframe tem que ser exatamente iguais às coordenadas desse segundo keyframe. Esse aqui tem que ser exatamente igual a esse. E aí, aqui no Titan, tem uma aba aqui embaixo, ó, chamada Key. O que essa aba mostra? A tabela de movimentos aqui, pessoal, por padrão, a gente vê todo o movimento, independente do keyframe. Se você quiser saber quanto um dente está andando entre um keyframe e outro, vocês vão ter que mudar para a aba Key. E aí vocês vão ver que tem esses movimentos aqui, ó. O que significa esses números? O deslocamento desse para esse. E aí, como eu preciso que um seja igual ao outro, eu zero o segundo. Eu clico no segundo e venho lá na tabela 0, enter, 0, enter, 0, enter, 0, enter, 0, enter, 0, enter. Pronto. Aí, ó, agora eu tenho uma parte do movimento e depois a continuação. E eu falei para vocês que a gente tem que deixar, né? Então, teoricamente, no mínimo 4 alinhadores para ter essa correção. E aí, ó, eu não corrijo a raiz aqui, tá? No desenho. Eu desenhei translação, mas a gente sabe que o dente vai inclinar e a própria forma do alinhador vai gerar uma força por vestibular aqui, ó, na incisal, por lingual na cervical, para fazer a correção radicular nesse intervalo de tempo aqui, ó. Tá? A gente precisa gerar os dois vetores de força. Só que isso vai acontecer depois de um certo tempo, então a gente tem que aceitar essa certa inclinação. Tá? Tem que aceitar. Essa partezinha aqui não pode ser pequenininha, porque esses vetores têm que ser altos para fazer a correção radicular. Certo? E aí, então, a gente deixa parte de 7, no mínimo parte de 4, entre 4 e 8, parado, e depois outra parte aqui de 7, né? E o ideal é que tivesse uns alinhadores passivos aqui, para o final a gente corrigir a raiz no movimento final. Claro, a gente não fez o estagiamento ainda, né? Eu só estou separando. Então, essa aqui era a forma mais difícil de fragmentar a timeline. Eu vou apagar essa maneira
E hoje tem um jeito muito mais fácil, tá? 14 alinhadores aqui. Você vem aqui na metade no set, vai lá no autoestagiamento aqui na barra, e clica aqui, ó, deixa set, né? Que você quer duas partes de set, clica aqui em repeat. Pronto. Olha só. Em vez de ficar zerando, apagando, você já quebra a timeline com esse botão repeat aqui. Ficou claro? É bem mais fácil, né? Do jeito que eu ensinava antes, que era criando 2 keyframes e tudo mais. Então, por enquanto, eu vou deixar essas partes juntinhas, porque eu não estou fazendo o sequenciamento, eu só estou fazendo round trip e correção reticular. Beleza, gente, isso aqui, mais uma vez, eu estou simulando um movimento de translação, né? A gente precisa separar de fato e deixar parada a coroa. Vamos voltar aqui para o lateral, que aí eu vou voltar a fazer os movimentos certos. Ó, a raiz do lateral, que é essa aqui, ela está indo para vestibular também. Então, outra vez eu volto lá, jogo a raiz para lingual. Infelizmente é no olho, porque na mecânica mesmo a gente não tem tanta certeza olhando com raiz virtual. Mas aqui, ó, já resolvi, ó, tá certo isso aqui. Olha lá, inclinação, é inclinação. Vamos ver o canino. O que esse canino está fazendo? Eu tenho que ficar de olho nele aqui, peraí. Ah lá, ele está fazendo rotação pura. Não pode. Então, de novo, outra vez, round tripping, vestibularizo. Vamos ver se fica parado. Ó, parece que essa proximal aqui, que não podia deslocar, ela está indo para vestibular. Isso é sinal que eu vestibularizei demais. Reduzo. E aí, se vocês quiserem ser chatos igual eu sou, vamos colocar o grid. Você coloca a proximal aqui numa esquina, né? Numa quina aqui, ó, desse grid. E aí você fica vendo o deslocamento. Olha lá, ó, tá vendo? Que ele tá deslocando. Isso aqui é sinal que eu vestibularizei demais no round trip. Lingualiza. E aí vamos ver. Olha lá. Ainda tá vestibularizando. No início, ó, então eu vou deixar aqui no início, bem nessa esquininha. Olha lá, tá vestibularizando ainda muito. Diminui, volta lá para a posição. Aí, ó, olha lá. Estão vendo a diferença? Isso aqui tá girando, não tá deslocando para vestibular. A distal tá para vestibular. Agora, no final, aí vem. Nesse finalzinho aqui, ele está fazendo rotação pura de novo. Aí a gente pode fazer um round tripping dentro de um round tripping, né? Deixa eu ver aqui, nesse meiozinho. Ó, aqui ele está indo para vestibular. Aí eu tenho que lingualizar ele um pouquinho. Aí, agora ficou certo, ó. Um lado, depois o outro, e aí ele volta para a posição lá que ele tinha que ficar. Tum, tum, tum. Não é, nenhum lugar aqui é rotação pura, são 3 dobradiças. Quando vai acontecer isso? Normalmente eu não expliquei isso, nem no curso Masterminds. Isso aqui é porque quando uma proximal, ela está deslocando mais do que outra. Tá? Ou às vezes o ponto que eu fragmentei não foi o meio do movimento. Aí, tá agora, mas assim tá certo também. Vamos lá, já mudei, vamos ver. Ó, esse aqui tá fazendo só vestibularização, eu só tenho que preocupar com a raiz. Vamos ver aqui esse premolar. Aqui, ó, olha que interessante, olha que interessante. Eu nem fiz isso de propósito, mas é só para mostrar para vocês. Todo mundo consegue perceber que o premolar ele está vestibularizando, certo? Mas o ápice está parado. Isso aqui é o que a gente chama de inclinação controlada, tá? Na prática, isso aqui só vai existir se a linha de ação de força ela for perto da cervical. Ou seja, a gente tinha que colocar um power read aqui para que isso acontecesse. E às vezes você vai querer isso mesmo, porque se o ápice está na posição certa, você vai querer que a coroa só vestibularize.
Mas a gente não tem essa informação por conta do exame, né? A gente, se tivesse tomografia, se tivesse as corticais lingual e vestibular, a gente saberia que tipo de controle radicular a gente precisa nos movimentos. Como isso aqui não quero controlado, porque é mais fácil o incontrolado, aí eu faço a compensação. Eu lingualizo a raiz para que isso pareça uma inclinação não controlada. Pronto, tá certo. Beleza, terminamos aqui embaixo, vamos ver em cima, tem pouco movimento, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui é round tripping. Aqui eu tinha tirado esses movimentos. E esses aqui também. Eu nem estou movendo. Aí, aqui é round tripping. 9, vamos aumentar para 10, porque a gente tem margem por conta do inferior. Vestibularizar. E aí... Parece que está vestibularizando. Ok. Vamos ver aqui, protruindo, dobrar. Isso aqui parece uma dobradiça do 21. O 22 parece uma dobradiça, o 23 também, e o resto está trabalhando a expansão. Então, eu já sei que essa expansão a gente pode fazer com inclinação, né? Não controlado. Então, eu vou lingualizar a raiz. Aqui, ó, o ápice, eu fico vendo lá o ápice. Olha lá, lingualizando. Esse outro dente que eu lingualizei? Não, olha lá, esse está transladando. Então, vamos lingualizar de novo. Opa, estou criando um keyframe onde não pode. Aqui. Aí, beleza. Ó, ápice indo para vestibular. Não vai acontecer isso aqui. Então, incisivo, canino, né? Canino. Vamos mais. Aí. Tá bom. Incisivo, lateral. Ah lá, já tá lingualizando, ó. Uf, a raiz. Central, vamos ver. Raiz aqui, ó, ápice. Já tá lingualizando. Já tá lingualizando. Do outro lado. Peraí, desse lado aqui talvez seja mais fácil de ver a raiz. Aqui, ó, a raiz do lateral. Vamos ver. Não, não tá. Vamos lingualizar. Ah, não, peraí. Aqui tem que lingualizar e depois é vestibularizar. Que é o round trip. Aí, agora faz sentido isso. E o canino, para acabar. Aí, esse canino, lingualizar a raiz. Pronto, beleza. Corrigido Ô, tudo. André, é que nessa Oi. última demonstração você não deixou do início, estava aqui só, ali embaixo. Então, a gente não estava conseguindo ver a modificação dos números, tá? Ah, tá. Aqui, né? Isso, Isso, aqui, ó, perfeito, no André. site. Isso. Obrigado, José Antônio, pela dica. Aí, não, acho que tá certo agora. Também, mas pode usar para fazer outra coisa. Eu vou ficar aqui no computador. Aí. Fala. Tá com um toquezinho aqui no canino inferior. E eu acho que eu vou ter que. Que? Peraí, tem um microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Pronto, resolvi. Pode ligar o microfone, tá, gente? Quando vocês forem fazer pergunta. É aqui.
O negócio que eu já tinha feito o round trip, né? Vamos ver aqui uma coisa. Intrusão. No final deu, diminuiu um pouquinho. Aí, beleza. Acho que tá bom para a gente entrar na parte aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a sequência, né? Vamos voltar aqui agora para. Tipo, pode até tirar a raiz, tá? Porque a raiz já resolvemos, mas agora eu tenho que voltar aos IPRs, reorganizar aqui o que eu tinha pensado, né? No caso aqui, vamos lá para o fim, eu tinha colocado aqui 0,5, 0,5, aqui era 0,5, aqui era 0,5, aqui era, opa, 0,5, aqui era 0,5, 0,5, e aqui era 0,5 também. Aí, era isso, era isso. Tá bom. Mas tá bonitinho, beleza. Tem menos colisão transitória, né? Então aqui, ó, por exemplo, esse pré-molar, que tem aqui, o que ele está fazendo? Esse set aqui eu nem mexi, então eu já vou tirar esse keyframe, que eu não mexi nele, não sei por que que tá. Agora, ele está batendo aqui com os dois premolares, está tendo uma colisão. Uma coisa que você pode tentar fazer, a primeira coisa é tentar sincronizar os dois movimentos, porque aqui está otimizado, né? Então, eu tento aumentar a timeline para ver se isso é possível. Ó, não resolveu. E se eu... Aí a segunda tentativa é a atrasar o movimento. Não resolveu. Aí eu tento ver aqui, ó, atrasar, adiantar esse, esticar esse. Eu vou tentando acelerar. Até agora não resolveu essa colisão aqui, ó, de 0 a 1. Então, por que que eu não... eu olho aqui qual que é o alinhador que acontece essa colisão, clicando aqui no númerozinho, ó, 2. Ele leva a timeline lá para o 2, onde acontece a colisão, e aí eu pego o 35, eu posso criar um keyframe aqui, ó, criar um keyframe nessa timeline, Simple Key, e destangulo, porque aqui não tem dente, eu jogo ele para trás, por meio aqui, ó. É porque eu não gosto de ficar virando o modelo demais, gente, mas é esse pivô que eu quero fazer, ó, tá? Mas eu gosto de ficar só com uma vista, e eu trabalho muito aqui, ó, tá bom? Então eu jogo lá naquele keyframe, e aí eu vejo se eu consigo tirar essa colisão, ó. Vou angulando, angulando, e o número não sumiu, não é possível. Ah, tá. Agora sim. Olha lá. Depois ele volta para a posição. Ah, André, mas ele está fazendo vai e vem. Gente, tirar colisão transitória é vai e vem, tá? Sinto muito em dizer isso. Mas é isso, ó. Ele sai do rumo do primeiro pré para o primeiro pré vir. Eu só acho que eu não precisava destrangular ele tanto. Que essa colisão aqui, eu vou até apagar esse keyframe. Eu acho que não era verdadeira por conta do... Eu vou olhar aqui, recomputar as colisões transitórias. Recomputar as colisões. Vamos ver, ó. Então, se ele está mostrando, é verdade. Então, quem sou eu para negar? Então, aqui, joga a timeline lá para o fim, sempre, e tenta recalcular para ver se foi algum erro de cálculo. Ó, beleza, não foi, realmente existe. Mas aí, aqui, não tem muito segredo, né? A gente pode gerar um keyframe aqui antes, na metade do caminho, ou antes. Eu vou clicar aqui, aí eu vou destangulo.
Cadê o pivôzinho aqui? Esse. Desangula até a colisão sumir. Não, aqui tá muito. Vamos ver aqui. Olha lá, agora sumiu. Olha lá, ele vai desangular, depois passa e ele volta. Olha que interessante. Esses keyframes que eu gero no meio da timeline, gente, são escalas de um voo. O destino sempre é o último keyframe. Sempre é o último. Se você não muda o último, deixa eu apagar isso aqui, né, que eu não estou movendo esses dentes. Se você não muda o último keyframe, então o dente vai querer voltar para a posição que você tinha pensado. Você só está tirando o dente da jogada temporariamente. E a dica aí é criar keyframes intermediários e trabalhar com movimentos rotacionais. Rotacionais. Por quê? Porque o dente faz isso de uma maneira mais fácil. E eu não estou falando rotação em primeira ordem, não, gente. Isso aqui é rotação em segunda ordem. Tem rotação em terceira ordem, que é a inclinação. Vocês entenderam, tá? Então, a preferência para fazer esses keyframes de tirar as colisões transitórias é por meio desses movimentos rotacionais. Então, aqui eu já resolvi, e aí eu vou fazendo um por um até sumir tudo. Então, eu vou analisando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem 0,5 batendo nesse dente. Qual que é? É o canino. É o canino. E o primeiro movimento do canino é justamente essa vestibularização. E se eu atrasar o premolar aqui, ó, se eu deixar esse premolar, olha lá, um pouquinho para depois, já resolvi, ó. Aí você pode pensar, André, mas aí apareceu lá atrás. Gente, mas aqui é só ajustar. Se eu atrasei esse, eu tenho que atrasar o outro também. Né? Porque esses dois, eles estão fazendo um jogo entre eles. Se eu atrasei, aí eu tenho que olhar. Olha lá, agora sim, ó. Beleza. Já resolvi esse lado. Então, eu tento fazer o atraso, né? Deixar um dente passar em relação ao outro. Eu tenho essa colisão transitória. Eu tenho que avaliar aqui, ó, esse lateral com o canino. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O lateral, ele está batendo... Ele está batendo justamente quando o canino ele está girando. Será que se a gente atrasar esse lateral um pouquinho, vamos atrasar ele? Vamos ver se dá certo? Ah lá, já resolvi, ó. Já resolvi. Ah, André, mas você gerou aqui. Não. Não, eu resolvi na frente, né? Eu tinha que resolver aqui atrás. Espera aí. Estou mexendo bem certo? Eu estou atrasando. Esse aqui está batendo e depois ele... Eu tenho que olhar esse 0,8 aqui. Então, atrasar piora. Ele vai para 1. Não pode. Mas olha só que interessante. Uma coisa que eu acabei de ver. Ó, se eu atrasar esse dente, o 32, se eu atrasar, vai aparecer diastema. Ó lá, 0,4. E aí, o que eu posso fazer? Nessa faixa aqui, que não tem movimento nesse dente, ao contrário dele vestibularizar, será que eu não posso angular ele para lá, para sair de trás aqui, ó, do canino? Então, é só eu clicar aqui, e aí eu vou para mesioangulação. Vamos lá, ó. Vamos ver. Ah lá, diminuindo aqui o número. E claro, o diastema lá está diminuindo. Vamos ver, tem que... Ah, já não deu. Então eu tenho que atrasar mais. Deixa eu ver. Ah lá, ele passaria e ainda bateria. Então aqui, peraí, eu vou voltar aqui, vou apagar esse movimento. Eu vou ter que criar um diastema grande para eu poder jogar bastante esse dente para lá. Então, ó, nesses alinhadores aqui, eu preciso jogar
esse dente para lá. Vamos ver se vai ser com movimento mesodistal. Deixa eu ver se isso aqui seria bom. Não resolve. Não resolve. Ah lá, ainda continua 0,8. Por que será, hein? É justamente nessa passagem aqui, ó. Bum. Fica 0,8, 0,7 e não pode, tem que ser 0,5. Né? Vamos pensar que ele vai, aí depois ele volta. Só se eu deixar esse dente sem fazer o mesial, ele só fazer o mesial bem depois. Aí aqui eu posso vir aqui se movement e eu tiro o deslocamento mesodistal dele para ficar só depois. Vamos ver se isso melhora. Não melhorou. E Vou se você voltar. lingualizar ele, André, ao invés de É, mesializar, lingualizar. é uma ideia boa. E se eu fizer aqui, ó, nesse keyframe, eu posso fazer uma rotação dessa proximal lá, ó. Nesse keyframe aqui, eu venho, clico no dente, e aí eu jogo a distal para... Vamos ver. Ah lá, não faz sentido. Vamos ver. Ah lá, ele vai para trás, depois ele vem. Eu tô achando que foi que tá naquela situação de recomputar. Não. Você tá na beta, né, André? Tô. Quando mexe muito rápido na timeline também, corre muito rápido assim, ele dá esses erros na colisão. É, aqui eu não tô conseguindo tirar. Só se eu atrasar essa rotação aqui, ó. Vamos ver. Qualquer jeito vai existir. Não faz sentido, parece que não tá batendo. 0,7, ele vai, passa, e aí ele faz a rotação. Vou deixar parado esse canino, calma aí. Vou tentar limpar do lado de cá, que às vezes a solução tá do outro lado e a gente nem imagina. Vou deixar ele normal, do jeito que ele estava, pensando nesse movimento mesmo, tudo bem, tá? Eu tinha até atrasado, né, para essa solução. O ruim é isso aqui, quando a gente quer mover timeline, tá? Fica assim. Vamos limpar aqui do outro lado. O que está acontecendo? Está batendo. Batendo no final. Atraso esse premolar. Já resolveu. Pronto. Vamos aqui para o outro. Se eu atrasar, pronto. Atrasando, já resolveu dois ali, ó. Puf, puf. Já estamos chegando para cá. Esse incisivo, o que está acontecendo? Está batendo com esse. E é bem aqui, ó. É bem aqui. Esse aqui é o que a gente está fazendo translação. Engraçado, eu achava que era. Ah, tá, é o 31 que tá fazendo, mas ele tá batendo com 32. É o 41, 42, desculpa, é esses dois aqui, ó. E aí, se a gente der uma atrasadinha, já resolveu. Olha só, a gente está só resolvendo de um lado. Beleza. Agora aqui, esse dente é aquele que a gente precisa deixar o tempo de correção radicular. Então, vamos atrasar esse movimento. Olha só, não faz sentido, porque ele está passando e está batendo só no final. Aqui, ó, esse número não é verdade.
Porque ele não tá batendo 0,6 em nenhum lugar, ó. Olha lá. Ele passou já passou. E aí ele tá batendo aqui. E o resto do movimento tá aqui. Então, atrasar não vai resolver. O que a gente pode fazer aqui? Esse vai. Ainda não teve choque, não teve choque, não teve choque. Ele vai ter na segunda parte. Então, não tem problema, porque essa fase aqui, ó, não tem colisão. Esse pedaço. Aí eu vou, arrasto essa timeline, já que eu tenho que deixar 4 alinhadores. Tudo bem. O choque vai acontecer aqui. Olha lá, ó. É no último aqui, praticamente. É nesse aqui. Aí eu posso até vestibularizar. Crio um keyframe, vestibularizo, pronto. Aí. Ele só vestibularizou um pouquinho para tirar a colisão, pronto. Agora eu estou terminando, ó. Só falta esses aqui. Todos os outros, ó, tá bonitinho. E eu preciso resolver esse lateral com canino. Justamente onde que a gente tinha parado. Esse lateral com o canino. 32 com 31. Se a gente atrasar, resolveria. Já resolveria, ó. Um problema. Atrasa, aí ele faz aquele movimento mesial, ó. Esse pedaço aqui é o movimento mesial. Eu vou até apagar o keyframe para a gente ter uma noção aqui do movimento do lateral de verdade. Então, atrasar aqui, ele teria que atrasar até aqui, ó. Beleza. Que aí não fica. Ele vai, depois ele vai ter a colisão lá, ó. Esses dois movimentos. Eu, eu tenho uma. Vestibularizar o canino um pouquinho. Pois é, ele tá fazendo a mesial. É mesial, ou distal out. O canino tá fazendo distal out. Ele não pode mesializar, porque senão ele vai bater aqui. Eu tô achando que eu vou jogar eu vou jogar o incisivo para cá, que era o que eu tinha pensado antes, né? Ou seja, essa fase aqui sem movimento, eu vou fazer a mesialização, que é esse aqui. Mas é uma boa ideia. Mas aí eu já criei a colisão. Eu só posso fazer isso aqui. Então vai. Aqui já ultrapassa. É bem aqui. Só se eu atrasar essa rotação aqui. Eu deixo ela bem devagar. Se eu deixar ela bem devagar, não vai ser suficiente, ó. Eu estava dizendo assim, vestibularizar o canino, deixar o lateral fazer o movimento todo dele e depois volta o canino para a posição correta. Tá, tô vestibularizando ele, ó. Nesse keyframe, ou seja, o primeiro movimento é vestibularização. Olha aqui, nessa fase ainda não tem a colisão. Mas aí não faz sentido eu atrasar o lateral, né? Não faz sentido ele esperar, porque ele pode ir. Ah lá, olha o tamanho, tem 1 milímetro aqui. Se eu vestibularizar, Rodrigo, é uma saída. Aí depois faz o vai e vem, né? Ele vem, e aí ele tá batendo aqui, ó. Bem aqui. Tá criando uma colisão de 1. Só se eu fizer uma angulação do canino no segundo keyframe. Eu venho aqui, distangulo. Aí, tá resolvido. Só aqui que eu preciso agora tirar.
Não, não consegui tirar. Eu acho que você vai ter que estrangular o outro pré também, aproveitar que tem essa área aí dentro, né? É, Nesse caso, você tem isso a seu favor. exatamente, eu vou destrangular em sequência. Vamos ver se eu consigo tirar. E aí ele vem, depois ele ainda bate. Não pode ser aqui a destrangulação. Tem que ser mais... Porque aqui, ó, esse aqui está destrangulando aqui. Ah lá, ele abre meio milímetro. Não, 0,8. Se eu fizer aqui destrangulação também, não está mexendo em nada. Não está reduzindo. De qualquer maneira, ele vem, ele vai, bate quando o canino volta. Só se eu atrasar esse. Aí, vai. Aqui eu posso até tirar isso aqui. Pronto. Pera aí, gente. Tá acabando já. Vocês veriam tanto que é fácil caso de apinhamento severo, né? Ele vai acabar. O choque é bem aqui. Nesse ponto aqui, o premolar, ele tem que estar... Ó, atrasar o premolar já não dá. Então eu posso fazer o movimento mesmo. E aí só se eu criar um keyframe intermediário aqui, no meio mesmo, ou no fim, crio, disto angulo, até esse número aqui sumir, o 0,7. Mas olha só, eu tô criando muito. Aí, aqui sim, ó. Então ele vai, ele destangula muito, o canino vem, passa, e aí tudo bem, ó, ele volta para a posição. Só que aí eu tenho que fazer a mesma coisa com esse aqui, né? Lembrando que esse aqui é a posição final. E aqui é a posição que ele está destrangulando. Então eu só preciso destrangular mais, até sumir, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até sumir. E aí, pronto. Aqui está até rápido. Não, eu nem preciso destrangular tanto assim, ó. Tem que tirar o vermelho. Aí, pronto. Aí, ó, ele vai, destrangula, abre. Aqui tá abrindo muito. Vocês estão vendo aqui que não precisa disso aqui tudo? Então eu vou diminuindo aqui. E aí o problema é que começa a ter colisão, mas aí a gente atrasa, ó. Atrasa. É isso aqui. Eu não posso também deixar muito diastema, ó. Aqui tá aparecendo um, porque esse dente está destrangulando muito aqui. Aí você fala, ah, André, tira a angulação. Aí vai começar, aí ó, tô tirando a angulação. Posso tirar a angulação desse aqui também. Para não, tá. Aqui já teve. Não, eu posso tirar e aí eu sincronizo lá. Aí, pum, pum, pum. Nesse finalzinho aqui, ó, ele tá fazendo rotação. Eu acho que deixa eu tirar esse keyframe aqui. Ah, não, aqui já é dobradiça. Pronto. Muito bem. Acabamos.
Só não estou satisfeito com esses tamanhos de diastema, mas 1 milímetro, né? Isso aí é melhor, que tem plástico para controlar a raiz e tudo mais. 1 milímetro é possível, né? Nós fizemos milagre agora. E foi a ideia do Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Vestibularizar o canino, né? Eu não sei se a gente vai acabar gerando uma mordida cruzada. Não, olha a sorte. Foi bem no limite. Aqui eu acho que não tem muito segredo não, né? Atrasa um pouquinho para ver. Por exemplo, isso aqui. Esticar, esticar. Deixa eu ver aqui no Outstation. Recomputar. É isso mesmo. O que que tá batendo um dente aqui, ó? Na expansão, gente? Que coisa. É uma simples expansão. Deixa eu vestibularizar um pouquinho ele mais. Não, não vai tirar da posição. Se eu colocar uma angulação para mesial, opa, isso aqui é rotação. Ele não precisa girar assim, não. Vamos ver a angulação. Angulação. Esse dente aqui é angulação. Angulação para mesial. Já tirou, beleza, já resolvi. Um pouquinho só, pronto. Esse aqui agora tá batendo no canino. Vamos tentar atrasar. Já resolveu, beleza. Ah, não, mas aqui eu não queria esse movimento, né? Deixa eu bloquear aqui. Ah, não, vou tirar aqui, vou tirar aqui. E aí depois eu apago os dentes que eu não estou mexendo. É a maneira mais fácil, né, de deixar lá. Ó, um keyframe que a gente não precisa. Beleza. Vamos ver, continua aqui. Esse atrasar. Não. Esse aqui. Angular para mesial. Deu. Mas aí tem o IPR aqui e ao final vou ter diastema. Já não dá. Não pode ser isso. Rodar isso aqui. Aí, já deu. Micromovimento. Aqui quase nada, gente. É um alinhador. Beleza, aqui. Tá batendo. Atrasar o canino. É uma saída. Mas vai bater aqui. Não pode atrasar o canino. Ah, Tem um momento que tem espaço entre o central e o lateral, André. porque Para ele. É você, verdade, né? Isso mesmo. 12. Será que nesse keyframe aqui não dá pra gente dar uma mesio-angulada? Mas eu gero outro problema ali, mas tudo bem. Já tá bem melhor, né? Olha lá. Depois ele gira. Engraçado, ele tá fazendo. Gerando essa mesangulação, ele tirou o round tripping. Olha lá, ele tá fazendo rotação pura no final. Daqui pra cá. Só se eu fizer o round tripping aqui agora. Vestibulariza. Vamos ver. Tuf, tuf. Tá, tudo bem. Aí já deu. Esse aqui, o que que a gente pode fazer? Deixar ele lento. É pior. Atrasar. É pior. Atrasar o lateral. Aí eu tenho que atrasar o canino. Aí pronto. Já deu. Agora esses dois. Tirar a sincronia deles? Não.
Não, estender movimento é ruim. Estender um pouco esse. Não, não adiantou. Atrasar o 21 é ruim. Atrasar o 11 era uma saída. Mas aí eu tenho que atrasar o 12, fazer tudo que a gente tinha pensado. Aí, mas tudo bem. Olha lá. Uf, uf, uf. No final, o que é isso aqui? Eu tô. Aí, não, beleza. Tá. Isso. Tenho aqui, lateral, esticar, movimento. É ruim. Esticar o movimento do vizinho, é ruim. Atrasar o lateral. É péssimo. Atrasar esse. É péssimo. Aí, agora complicou. Porque primeiro que eu tenho que tirar isso aqui, né? Que não tava. É, limpar aqui os não necessários, né? Tem um diasteminha aqui, né? Eu posso fazer justamente aonde está batendo. Eu posso fazer uma angulação leve no lateral bem aqui, um pouco antes. Coloco um keyframe aqui de distangulação. Aí. Ah, André, mas você está criando um problema para trás. Não, vai tudo bem, ué. Mas aqui eu resolvo atrasando o movimento, às vezes resolve. Não resolveu. Ó, e se eu fizer nesse canino um pouquinho mais de mesial? Não, não é uma boa. Tá batendo aqui, ó. Puf, bem aqui. Nesse canino. Aí, ó, bem onde que bate, será que dá pra gente fazer um vai e vem ali? Na mesial, ela sai do rumo? Simple key. Aí eu vou, jogo o canino lá pra fora. Não, não ia ser bom. Então eu apago a minha ideia. É 02. Não dá para atrasar. Será que em vez de fazer mesial alt no canino, se só vestibularizar ele um pouquinho também não resolveria? Que aí você libera o movimento pro lateral? Cria um keyframe, em vez de fazer rotação, só fazer vestibularização, né? Vamos ver, Rodrigo? Você tá bom de palpite? Ah, cara. Uai, não deu, mas eu abri uma perspectiva para uma ideia aqui, ó. A gente, quando vestibulariza, começa a aparecer espaço aqui. E aí dá para destabilizar. Aí eu faço distangulação. Pode ser que dê. Deu. Opa, foi. E Rodrigo, você tá bom de ideia, cara. Jogo de xadrez, né? Não, Xadrez. resolvido. Puf. Pronto. Pronto, gente. Finalizamos. Sem colisão transitória, sem usar o Fixed Mid Collisions. Falamos bastante de vários movimentos, round tripping, dobradiça, translação, óleo lateral fazendo correção radicular. Oh, desculpa. Aquele dente lá que a gente brincou, né? Dele ficar parado. Aqui, ó, ele tá parado. Aqui, é o dente 31, ó. 31 tá parado. Depois ele vai, corrige a raiz. E é isso. Dúvidas? Dúvidas? Nossa, eu prometi para mim mesmo que ia ser só 1 hora
e a gente ficou muito mais tempo. Deixa eu parar de transmitir. Ó, mas pelo menos a gente discutiu muita coisa. E eu acho que abriu a cabeça de vocês para a questão de criar keyframes intermediários, tirar os dentes da posição ideal ali temporariamente, para depois você voltar. Lembre-se, você só está criando escala na viagem. O destino continua sendo o que você programou no setup diagnóstico. Isso que é importante. Por isso que eu faço setup diagnóstico, gente. Por quê? Porque eu defino o destino ali que eu quero. E aí eu vou criando as escalas, mudando o jeito de viajar, né, digamos assim, para tornar o setup mais previsível. Viu? Gostei muito da participação de vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigado aos colegas aí que fizeram sugestões durante a live, parabéns para vocês. E é assim que a gente vai crescendo, né? Trocando experiência e vendo os outros quebrarem a cabeça. É bem assim, viu? Gente, bom descanso. A gente vai se falando no grupo. Espero fazer isso mais vezes, pegar casos assim bem complicados para a gente tentar solucionar. Viu? Boa noite, bom descanso. A gente se vê numa próxima. Obrigada, Andréa. Boa noite. Pela ajuda de sempre. Obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.